Olá, meus amores. Hoje vamos falar um pouco sobre os tipos de ligação que pode ocorrer entre os átomos. O compartilhamento de elétrons constitui uma ligação química. Então, toda vez que os elétrons estão sendo compartilhados entre os átomos, eu estou tendo a formação de uma ligação química. No entanto, um átomo pode realizar mais de um compartilhamento de elétrons. Dependendo da quantidade de elétrons que é compartilhada, eu posso ter uma ligação simples, uma ligação dupla e uma ligação tripla. Como ocorre uma ligação simples? Quando eu realizo apenas o compartilhamento de um par de elétrons. Aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio e eles estão compartilhando, formando um par de elétrons. Olha só, eu tenho um elétron aqui e tenho um outro elétron aqui. Quando eles se juntam, eles compartilham, formando um par de elétrons. Então, ligação simples é quando eu tenho um compartilhamento de apenas um par de elétrons. Ligação dupla ocorre com o compartilhamento de dois pares de elétrons. Então, quando eu tenho um compartilhamento de dois pares de elétrons, eu tenho a formação de uma ligação dupla. Olha só, eu tenho aqui o oxigênio e ele está compartilhando aqui, ó, com hidrogênio um par de elétrons e aqui com outro átomo de hidrogênio outro par de elétrons. Então, tem a formação de dois pares de elétrons, ou seja, está formando duas ligações. Se eu tenho um compartilhamento de dois pares de elétrons, então eu tenho uma ligação dupla. Só para relembrarmos, quando eu tenho um compartilhamento de um par de elétrons, eu tenho uma ligação simples. Aqui novamente, ó, eu tenho um elétron e aqui eu tenho outro elétron, eles vão se juntar e vão compartilhar esse elétron. Então, vai ter a formação de um par. Ó, eu tenho um par, então é uma ligação simples. Quando eu tenho um compartilhamento de dois pares, aqui eu tenho uma formação de um par de elétron e aqui eu tenho a formação de outro par de elétron. Ou seja, está fazendo duas ligações. Eu tenho uma ligação dupla, porque está compartilhando dois pares de elétron. E a ligação tripla ocorre com o compartilhamento de três pares de elétron. Olha só aqui, ó, eu tenho nitrogênio e aqui eu tenho três átomos de hidrogênio. Então, aqui eu tenho a formação de um par, aqui a formação de outro par de elétron, e aqui, com esse aqui, vai formar outro par de elétron. Então, eu tenho aqui a formação de três pares de elétron, olha só. Um par de elétron, dois pares de elétron, três pares de elétron. Então, quando eu tenho um compartilhamento de três pares de elétron, eu tenho uma ligação tripla. Então, só para nós fixarmos na aula de hoje. Ligação simples. Quando eu tenho compartilhamento de apenas um par de elétrons, vai formar uma ligação simples. Quando eu tenho um compartilhamento de dois pares de elétrons, vai formar uma ligação dupla. Quando eu tenho aqui, ó, o compartilhamento de três pares de elétrons, vai formar uma ligação tripla. Então, quando eu tenho a formação aqui, ó, de dois, três pares de elétrons, eu estou formando uma ligação tripla. E os tipos de substância? A substância pode ser classificada em substâncias simples e substâncias compostas. Como é que eu vou identificar que uma substância é simples ou uma substância ela é composta? Quando os átomos se unem, são do mesmo tipo, ou seja, possuem o mesmo elemento químico, eu tenho a formação de uma substância simples. Então, aqui, olha só, novamente o hidrogênio. Eu tenho aqui um átomo de hidrogênio e aqui eu tenho outro átomo de hidrogênio. Eles se juntaram, fizeram uma ligação simples. Então, eu formei uma substância simples. Por quê? Porque eu só tenho hidrogênio. Eu não tenho nenhum outro elemento químico diferente, só tenho hidrogênio. Olha só aqui, eu tenho três. Eu tenho três átomos de oxigênio. Eles fizeram uma ligação entre eles, formando o ozônio, que é o O3. Aqui eu tenho uma ligação simples. Por quê? Porque nessa ligação aqui, eu só tenho o oxigênio. Então, quando eu tenho uma ligação entre átomos do mesmo elemento químico, ou seja, só entre hidrogênio, ou uma ligação só entre nitrogênio, ou uma ligação só entre oxigênio, ou até mesmo uma ligação só entre carbonos, eu tenho uma substância simples, porque eu tenho a presença apenas de um único elemento químico
então, quando eu tenho uma ligação apenas de um único elemento químico, eu vou ter uma ligação simples, tá? Ou seja, desculpa, eu vou ter uma substância simples, porque eu tenho a presença de apenas um único elemento químico. Quando eu tenho mais de um elemento químico envolvido nessa ligação, eu vou ter uma substância composta. Então, quando eu tenho elementos químicos diferentes, eu tenho a formação de uma substância composta. Olha só aqui a formação da água. Eu tenho um elemento químico oxigênio e tenho um elemento químico hidrogênio. E eles estão ligados. Então, eu tenho uma formação de uma substância composta, porque eu tenho elementos químicos diferentes. Olha só, eu tenho o oxigênio e tenho o hidrogênio. Então, eu tenho uma ligação com elementos diferentes, logo eu tenho uma formação de substâncias compostas. Outro exemplo aqui, eu tenho enxofre e tenho o oxigênio. Eu tenho um elemento químico aqui, simbolizado pelo S, que é o enxofre, e tenho o oxigênio aqui, simbolizado pela letra O. Eu tenho o quê? Uma ligação composta, porque eu estou ligando um elemento químico enxofre com o oxigênio. Então, eu tenho uma ligação composta. Então, toda vez que eu tiver elementos químicos diferentes ligados entre si, eu vou ter a formação de substâncias compostas. Quando eu tenho elementos químicos do mesmo tipo, ou seja, só hidrogênio, só oxigênio, só carbono, só nitrogênio, só sódio, só potássio, um único elemento químico ali se ligando, eu vou ter a formação de substância simples. Exemplo novamente, ó, oxigênio. Eu só tenho oxigênio ligando, então eu só tenho um elemento químico. Então, é uma substância simples. Eu tenho mais de um elemento químico, oxigênio e hidrogênio, então eu tenho uma substância composta. Enxofre e oxigênio, então eu tenho a formação de uma substância composta. Atividade de hoje. Vocês vão fazer a atividade do livro didático da página 17 e 18. Observação. A letra B da sexta questão é para ser realizada utilizando a tabela da página 12 do livro didático. Mas eu deixei aqui para vocês também essa mesma tabelinha que contém lá no livro de vocês. Lá vocês vão ter que identificar a quantidade de elétrons que foi ganhado ou foi perdido em cada elemento químico. E aqui na tabela, vocês vão encontrar a quantidade exata de elementos químicos e a quantidade de elétrons que foi ganho ou foi perdido. Por exemplo, o hidrogênio, eu tenho a carga positiva, significa que ele perdeu. Ele é um cátion. Lembra? Cátion tem um sinalzinho positivo. Se eu só tenho um sinalzinho positivo, significa um elétron. Então, o hidrogênio, ele perdeu um elétron. Ou seja, ele vai se ligar a um elemento químico. Ele vai ceder esse elétron para formar uma substância. Um outro exemplozinho aqui, olha. Magnésio, Mg. Eu tenho 2 positivos. Significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, lá vocês vão botar 2, porque ele perdeu 2 elétrons. Sinal positivo significa que ele perdeu elétron. Aqui, olha, o cloro só tem um sinalzinho negativo, significa que ele ganhou um elétron. Outro exemplo aqui, ó, o oxigênio, 2 negativo, significa que ele ganhou 2 elétrons. Ele é um ânion, sinal negativo, representado pelo sinalzinho negativozinho, significa que é um ânion. Nitrogênio, 3 negativo, significa que ele ganhou 3 elétrons. Então, lá vocês vão colocar 3. Beijo, meus amores, até a próxima.